Você consegue ouvir esse som? O som de uma palma atravessando um rosto, dentro de um tribunal. 8 meses de gravidez, de pé diante de um juiz, e o homem que ela amou por 6 anos acabou de estapear ela na frente de todo mundo. Mas espera, porque o tapa não foi nem de perto a pior parte dessa história. O que Eleanor descobriu depois disso ia despedaçar absolutamente tudo que ela achava que sabia sobre a própria vida. O marido CEO que ela idolatrava. A empresa dele nunca existiu. Aquele império tecnológico de 40 milhões de dólares? Completamente falso. O cara charmoso que conquistou ela numa gala beneficente logo depois que o pai dela morreu? Um predador que estava de olho na herança dela desde o primeiro dia. E a amante dele? Pois é, ela não era amante coisa nenhuma. Era algo muito mais perturbador que isso. 14 milhões de dólares roubados. 6 anos inteiros de mentiras. E um teste de DNA que revelou uma verdade tão chocante que mudou tudo. Essa é a história de como uma mulher perdeu absolutamente tudo para um golpista profissional, e como ela se levantou das cinzas para destruir ele de volta. Fica até o final porque o que acontece naquela sala de parto vai te deixar sem ar. O barulho da mão dele acertando o rosto dela ecoou pelas paredes de mármore do tribunal número 7. O tempo parou. Eleanor Hartwell ficou ali, congelada. A mão dela subiu devagar até o rosto. A pele embaixo dos dedos estava quente, ardendo. Ela conseguia sentir o formato dos dedos dele já se formando na bochecha. O tribunal explodiu num caos total ao redor dela, mas ela não conseguia ouvir direito. Tudo tinha ficado abafado, distante, como se ela tivesse debaixo d'água. Os seguranças correram das duas pontas da sala, as botas batendo forte no chão de mármore. O advogado dela, Mitchell Crawford, levantou num pulo. A cadeira raspou para trás com tanta força que quase tombou. Alguém gritou. Um som agudo e penetrante que cortou o silêncio abafado. Podia ser a mãe dela. Podia ser uma estranha na galeria. Eleanor não conseguia distinguir. Mas ela não se mexeu. Ela estava olhando para o rosto do marido. Garret Ashford. O homem que ela amou por 6 anos. O homem com quem ela casou na frente de 200 convidados. O homem cujo filho ela estava carregando na barriga naquele exato momento. A máscara dele estava rachando. Ela nunca tinha percebido antes que existia uma máscara. Mas agora conseguia ver claramente. O charme que sempre pareceu tão natural, tão sem esforço, estava escorrendo como água saindo de uma banheira. E embaixo tinha algo que ela nunca tinha visto antes. Algo frio. Calculista. Algo que olhava para ela não com amor, nem com raiva, mas com desprezo. Desprezo puro e sem disfarce. Garret Ashford, você está em desacato ao tribunal. A juíza Morrison gritou do banco dela, e o martelo bateu 3 vezes seguidas. O som parecia tiro de revólver naquela câmara de mármore. 2 seguranças agarraram os braços de Garret, um de cada lado. Ele se debateu contra eles. O rosto vermelho de raiva, as veias do pescoço saltadas como cordas. A verdade vai sair de qualquer jeito, ele gritou. A voz ricocheteou nas paredes. Ela pode muito bem ouvir agora. Pode muito bem saber o que ela realmente é. O que ela realmente é. Eleanor piscou. Os ouvidos dela zumbindo. O tapa tinha sido forte o suficiente para deixar a visão embaçada nas bordas. Forte o suficiente para fazer os dentes doerem. Ela estava com 8 meses de gravidez. A barriga esticando contra o vestido azul marinho de grávida que ela tinha escolhido com tanto cuidado naquela manhã. Profissional, mas delicado. Apropriado pro tribunal, mas ainda assim bonito. Ela tinha gastado 20 minutos decidindo o que vestir. 20 minutos. Como se importasse. Como se qualquer coisa importasse. O bebê chutou forte. 1, 2, 3 vezes seguidas. Como se protestasse contra a violência. Como se tentasse escapar do caos que de repente cercou as duas. Eleanor pressionou a mão contra a barriga, sentiu um pezinho empurrando contra a palma dela. Eu sei, ela pensou. Eu sei. Aguenta firme só mais um pouco. Eleanor. Eleanor, olha para mim. A voz da mãe dela cortou o caos como uma faca através de seda. Judith Hartwell tinha de alguma forma passado pelo portão de madeira que separava a galeria da área do tribunal. O portão que advogados e clientes atravessavam. O portão que espectadores deveriam ficar atrás. Judith nunca ligou muito para deveriam. Ela estava alcançando a filha, as mãos perfeitamente feitas, o terno de grife, as pérolas que tinham pertencido à avó dela. Tudo se movendo em direção a Eleanor como uma tábua de salvação. Eu tô bem, Eleanor se ouviu dizer. As palavras saíram automaticamente, do jeito que sempre saíam. Bem. Ela sempre estava bem. Mesmo quando estava desmoronando por dentro.
mesmo quando o mundo estava desabando ao redor dela. Bem. Mas ela não estava bem. Estava muito longe de estar bem. O movimento na galeria chamou a atenção dela. Um clarão vermelho na visão periférica. Ela virou a cabeça devagar, ainda tocando a bochecha, ainda sentindo o calor do golpe. Uma mulher estava se levantando de um assento na terceira fileira. Cabelo escuro e longo caindo sobre os ombros. Um vestido vermelho que abraçava cada curva. Salto caro batendo no chão de mármore enquanto ela passava por outros espectadores. Ela estava se movendo em direção a Garret. Em direção ao homem sendo contido pelos seguranças. Em direção ao homem que tinha acabado de bater na esposa grávida na frente de uma juíza, num tribunal cheio de testemunhas. Vanessa Cole. Eleanor conhecia aquele nome. Tinha encontrado ele 3 meses atrás no celular de Garret. Em mensagens de texto que ele esqueceu de apagar. Num contato salvo como V com um emoji de coração. A amante. Ela tinha suspeitado por meses antes disso. Talvez mais tempo. As noites trabalhando até tarde que não faziam sentido. As viagens de negócios que pareciam se multiplicar. O jeito que o celular dele ficava sempre virado para baixo na mesa. O jeito que ele virava o corpo para longe dela quando mandava mensagem. Coisas pequenas. Coisas que ela tinha explicado de outras formas. Coisas que ela disse para si mesma que não significavam nada. Mas significavam tudo. Ela sabia disso agora. E lá estava Vanessa, no tribunal, numa audiência de divórcio, assistindo da galeria como se fosse entretenimento. Como se a dor de Eleanor fosse um show para qual ela comprou ingresso. E agora ela estava correndo para confortar o homem que tinha acabado de bater na esposa grávida. Na frente de uma juíza. Na frente de testemunhas. Na frente de todo mundo. Tirem ela daqui, a juíza Morrison ordenou. A voz dela era gelo. Tirem os dois. Eu quero este tribunal esvaziado. A sessão está suspensa até segunda ordem. Mais seguranças apareceram. Eles interceptaram Vanessa antes que ela pudesse alcançar Garret. Ela lutou contra eles também, gritando algo que Eleanor não conseguiu ouvir. Algo que parecia o nome dele. Alguém chame a equipe médica. A juíza Morrison continuou. Eu quero a senhora Ashford examinada imediatamente. Ela tá com 8 meses de gravidez, pelo amor de Deus. Senhora Ashford. O nome parecia errado agora. Como uma fantasia que ela tinha vestido sem perceber. Uma fantasia que não cabia mais. Os próximos minutos foram uma confusão de movimento, barulho e mãos alcançando ela. Eleanor se viu sentada numa sala pequena fora do tribunal principal. Uma sala de conferência com paredes bege e uma mesa comprida coberta de papéis. Um paramédico estava ajoelhado na frente dela, medindo a pressão arterial, iluminando uma luz nos olhos dela. A mãe dela sentou ao lado, apertando as mãos dela com tanta força que doía. Mas Eleanor não pediu para ela soltar. A dor era real, concreta. Algo para focar além do caos dentro da cabeça dela. Sua pressão tá elevada, o paramédico disse. Ele era jovem, olhos gentis, voz suave. O que é compreensível dadas as circunstâncias. Mas com a gravidez nesse estágio avançado, precisamos monitorar você de perto. O estresse pode desencadear trabalho de parto prematuro. Trabalho de parto prematuro. As palavras enviaram uma pontada de medo através do peito dela. A filha. O bebê. A única coisa boa que saiu desse pesadelo de casamento. Eu preciso ficar calma. Eleanor disse. Saiu mecânico, robotizado. Sim, senhora. Posso trazer algo? Água? Comida? Eu preciso usar o banheiro. Ela não precisava de verdade usar o banheiro. Ela precisava ficar sozinha. Só por 1 minuto. Tempo suficiente para desmoronar sem plateia. Eu vou com você, a mãe disse. Não. Por favor. Eu só preciso de 1 minuto sozinha. Judith hesitou. O aperto na mão de Eleanor ficou mais apertado por um momento, depois soltou. 1 minuto. Depois eu vou checar. O banheiro era pequeno, individual, uma tranca na porta que Eleanor girou com dedos trêmulos. Ela se encostou na porta, deixou o peso descansar contra ela, respirou fundo de um jeito que pareceu que ia quebrar as costelas dela. Então ela puxou o celular. Não sabia por quê. Hábito, talvez. A esperança desesperada de que teria algo ali para explicar o que acabou de acontecer. Um pedido de desculpas. Uma explicação. Qualquer coisa que fizesse isso fazer sentido. Ela checou as mensagens. Nada de Garret, claro que não. Ele estava sendo processado por agressão agora mesmo. O telefone dele provavelmente estava no saco de evidências em algum lugar. O que ele diria de qualquer jeito? Desculpa por bater em você na frente de uma juíza. Desculpa por arruinar sua vida.
Desculpa por nunca ter sido quem você pensou que eu era. Ela trancou o telefone. Destrancou. Trancou de novo. Destrancou de novo. Esperando por algo que nunca viria. Ela se pegou fazendo isso, se pegou esperando, e a percepção fez o estômago virar. 6 anos. 6 anos de casamento. 6 anos construindo uma vida juntos. E ela estava num banheiro de tribunal checando o celular para ver se tinha mensagem de um cara que acabou de agredir ela. O que estava errado com ela? O reflexo dela encarou de volta no espelho acima da pia. As luzes fluorescentes eram duras, impiedosas. Mostravam cada falha, cada rachadura. Uma marca vermelha estava se formando na bochecha esquerda. O formato exato de uma mão. A mão dele. A mão que tinha tocado o rosto dela tão gentilmente na noite do casamento. A mão que segurou a dela durante o funeral do pai. A mão que tinha descansado na barriga dela quando descobriram que ela estava grávida. A mesma mão que bateu nela hoje. O rímel tinha borrado embaixo dos olhos, listras escuras descendo em direção às maçãs do rosto. Ela parecia um guaxinim. Tipo um guaxinim grávida e triste que tinha entrado num tribunal e ficado perdido. Uma risada histérica borbulhou na garganta. Ela engoliu. Se começasse a rir, podia não conseguir parar. E se parasse de rir, ia começar a chorar. E se começasse a chorar, ia desmoronar completamente. Ela não podia se dar ao luxo de desmoronar. Ainda não. Não aqui. 8 meses de gravidez. 32 anos. De pé num banheiro de tribunal enquanto o casamento dela explodia ao redor. Não era assim que a vida dela deveria ser. Uma batida na porta fez ela pular. O coração bateu violento contra as costelas. Eleanor. Era a voz de Mitchell Crawford. O advogado dela. O homem que prometeu proteger os interesses dela no divórcio. A gente precisa conversar. É urgente. Urgente. Tudo era urgente agora. Ela jogou água no rosto. O frio foi chocante, esclarecedor. Secou a pele com uma toalha de papel áspera, respirou mais uma vez, depois outra. Vou sair, ela disse. Mitchell estava esperando no corredor. Ele segurava uma pasta Manila. O rosto dele estava sério. O tipo de sério que significava notícia ruim. O tipo de sério que significava que o pior ainda não tinha acabado. Não aqui, ele disse baixinho. Os olhos dele desviaram pro segurança no fim do corredor, pro repórter que tinha de alguma forma passado pela segurança. Meu escritório. Agora. A viagem pro escritório dele levou 15 minutos. 15 minutos de silêncio no banco de trás da Mercedes da mãe. Judith dirigiu, os nós dos dedos brancos no volante, a mandíbula apertada. Ninguém falou. Não tinha nada para dizer. O escritório de Mitchell ficava no 12º andar de um prédio no centro. Janelas do chão ao teto com vista para a cidade. O horizonte que Eleanor conhecia a vida inteira. Os prédios que o pai dela ajudou a desenvolver. As ruas que ela andou desde criança. Ela sempre amou essa vista. O jeito que a luz da tarde pegava nas torres de vidro. O jeito que a cidade se espalhava embaixo dela como um mapa de possibilidades. Hoje parecia opressivo. Como se os prédios estivessem se inclinando para dentro, observando ela, esperando para ver o que ia acontecer em seguida. Senta, Mitchell disse. Vocês duas. Elas sentaram. Eleanor numa poltrona de couro, Judith na outra. Mitchell atrás da mesa dele, espalhando documentos pela superfície. Extratos financeiros, registros bancários, documentos corporativos. Números de conta e históricos de transação. Colunas de números que se embaralharam juntas. A contadora forense terminou o relatório hoje de manhã, Mitchell disse. Eu ia apresentar no tribunal hoje. Antes do incidente. Antes do incidente. Que jeito clínico de descrever o marido batendo nela na cara. O que ela encontrou? Judith perguntou. A voz firme, controlada. A voz de uma mulher que tinha sobrevivido à morte do marido, à traição da filha, e ia sobreviver a isso também. Mitchell olhou para Eleanor. A expressão dele era cuidadosa, gentil. Como um médico prestes a dar um diagnóstico terminal. A Short Technologies não existe, ele disse. As palavras ficaram suspensas no ar. Impossíveis. Absurdas. Como assim? Eleanor perguntou. A empresa. A empresa do Garret. A que ele dirige há 7 anos. A que ele disse que valia 40 milhões de dólares. A que deveria abrir o capital ano que vem. Mitchell fez uma pausa. Deixou o silêncio se estender. Não é real. Nunca foi real. Isso é impossível, Eleanor disse. A voz dela soou estranha para os próprios ouvidos. Aguda, fina. Eu fui no escritório dele. Conheci os funcionários. Participei de festas da empresa.
festas de Natal, churrascos de verão, lançamentos de produtos. Mitchell deslizou um documento pela mesa. O dedo dele apontou para um endereço. O endereço do escritório é um serviço de escritório virtual. Chama Executive Suites International. Por $500 por mês, eles fornecem um endereço prestigiado, atendem o telefone com qualquer nome de empresa que você especificar, aceitam correspondência e encaminham para uma caixa postal. Mas não tem escritório real. Não tem funcionários reais. Não tem empresa real. Eleanor encarou o documento. As palavras nadavam na frente dos olhos dela. As pessoas nas festas, ela disse devagar. Os funcionários. Os executivos. Os engenheiros que me mostraram protótipos. Contratados, Mitchell disse. Através de uma agência de talento chamada Star Power Staffing. Encontramos as faturas numa conta de e-mail escondida. Garrett pagava 20 mil por ano para eles fornecerem atores para os eventos da empresa. Foram dados roteiros, históricos de personagens, pontos de discussão sobre os produtos falsos que supostamente estavam desenvolvendo. Roteiros. Históricos de personagens. Como se o casamento dela fosse um filme e ela fosse a única que não sabia que as câmeras estavam gravando. Os investidores, Eleanor sussurrou. Ele tinha investidores. Pessoas que deram dinheiro para ele. Não tem investidores legítimos. Os documentos de investimento foram falsificados. As transferências bancárias vieram de contas que ele controlava. Foi tudo uma performance. Uma performance muito cara, muito elaborada. O quarto estava girando. Eleanor agarrou os braços da cadeira, sentiu o couro render sob os dedos. O dinheiro, ela disse. As palavras eram quase inaudíveis. Meu fundo fiduciário. As distribuições. Mitchell assentiu. O rosto sombrio. 14 milhões de dólares ao longo de 6 anos. Depositados em contas conjuntas que vocês dois tinham acesso. Depois transferidos para contas em nome do Garrett apenas. Contas que você não sabia que existiam. Contas em bancos nas Ilhas Caimã. Na Suíça. Em Singapura. 14 milhões. O dinheiro do pai dela. Thomas Hartwell construiu a fortuna dele do nada. Uma única loja de ferragens numa cidadezinha de Ohio. Aquela loja virou 2, depois 10, depois uma rede que se espalhou pelo centro-oeste, depois um império de varejo que empregava 10 mil pessoas. Ele trabalhou semanas de 70 horas por 30 anos. Perdeu aniversários, feriados, apresentações escolares. Sacrificou tudo para construir algo que durasse. Algo que ele pudesse passar para a filha. E no leito de morte, ele fez ela prometer. Proteja isso, Eleanor. Proteja o que eu construí. Não porque o dinheiro importa, mas porque representa tudo pelo que trabalhei. Tudo que sacrifiquei. Tudo que eu queria que você tivesse. Ela tinha prometido. Tinha segurado a mão dele e prometido. E depois entregou tudo para um golpista. Tem mais, Mitchell disse. Como podia ter mais? Ele puxou outro documento. Esse tinha um carimbo vermelho no topo. Confidencial. Correspondência no banco de dados criminal. A amostra de DNA, Mitchell disse. A que coletamos durante o processo de divórcio. Procedimento padrão para a confirmação de paternidade. Eleanor sentiu a mão da mãe se fechar sobre a dela. Apertando. Preparando. A amostra deu resultado positivo no banco de dados criminal federal. O quarto ficou completamente silencioso. Em algum lugar do prédio, um telefone tocava. Lá fora pelas janelas, o trânsito se movia pelas ruas. A vida continuava. O mundo continuava girando. Mas naquela sala, tudo tinha parado. Garrett Ashore não é o nome verdadeiro dele, Mitchell disse. O nome verdadeiro dele é Gary Brennan. Ele nasceu em Cleveland, Ohio, há 41 anos. Não 38, como ele te disse. Gary Brennan. O nome de um estranho. O rosto de um estranho que ela tinha beijado bom dia por 6 anos. Ele tem 3 casamentos anteriores, Mitchell continuou. Todos com mulheres ricas. Todos terminaram em divórcio dentro de 3 a 5 anos. 2 das ex-esposas conseguiram ordens de restrição. Uma apresentou acusações criminais que foram posteriormente retiradas. Que tipo de acusações? Judith perguntou. Fraude. Roubo. Agressão. Agressão. Como o que ele fez hoje. O que ele fez na frente de testemunhas. Na frente de uma juíza. Também tem uma investigação pendente no Arizona, Mitchell disse. Outra mulher. Outra fortuna. Outro ato de desaparecimento que não funcionou exatamente do jeito que ele planejou. Eleanor não conseguia falar. Não conseguia se mexer. Não conseguia respirar. 6 anos.
Ela foi casada com esse homem por 6 anos. Compartilhou a cama com ele. Compartilhou o corpo com ele. Compartilhou os medos mais profundos e as esperanças mais brilhantes com ele. E era tudo falso. Cada momento. Cada palavra. Eu o amava, ela disse. A voz rachou na última palavra. Eu ia ter o filho dele. Ia passar o resto da minha vida com ele. Eu sei, Mitchell disse. Sinto muito. Desculpa. Uma palavra tão pequena para uma devastação tão enorme. Tem mais uma coisa, Mitchell disse. E essa é a parte que eu nem entendo completamente ainda. Eleanor olhou para cima. O que mais poderia haver? O que mais ele podia tirar dela? Vanessa Collie, Mitchell disse. A mulher na galeria hoje. A que tentou alcançar o Garret depois do incidente. A amante, Eleanor disse. A palavra tinha gosto amargo na boca. Era o que a gente assumiu. Era o que as evidências pareciam sugerir. As mensagens de texto. Os recibos de hotel. As ligações tarde da noite. Mitchell fez uma pausa. Pegou outro documento. Colocou na frente de Eleanor. Mas ela não é a amante dele. Ela é a irmã dele. 3 dias tinham passado desde o incidente no tribunal. Eleanor estava ficando na propriedade da mãe agora. A casa onde ela cresceu. A casa onde tinha aprendido a andar, a ler, a andar de bicicleta. A casa onde o pai tinha lido histórias de ninar para ela e a mãe tinha ensinado ela a arrumar uma mesa adequada. 22 cômodos. 8 acres de terreno bem cuidado. Uma equipe de 5 pessoas que se moviam pela casa como fantasmas, antecipando necessidades antes de serem faladas. Deveria parecer um lar. Deveria parecer seguro. Em vez disso, parecia um esconderijo muito caro. Ela sentou no quarto do bebê que tinha preparado no mês passado. Um quarto no segundo andar com vista pro jardim de rosas. Paredes amarelo claro que ela mesma pintou, contra as objeções da mãe. Móveis brancos que ela montou com as próprias mãos, contra os protestos da governanta. Uma cadeira de balanço perto da janela. Um móbile de estrelas prateadas pendurado acima do berço. Uma estante já cheia de livros infantis. Alguns deles os mesmos que o pai tinha lido para ela 30 anos atrás. Tudo perfeito. Tudo pronto para um bebê que ia chegar em menos de 4 semanas. Tudo era mentira. O berço tinha sido presente do Garret. Ele insistiu em montar sozinho. Fez um showzão de ler as instruções errado, colocar as barras de cabeça para baixo, prender o suporte do colchão ao contrário. Ela tinha rido até as lágrimas escorrerem pelo rosto. Riu da incompetência teatral dele. Riu do jeito que ele fingia discutir com o manual de instruções num sotaque sueco falso. Agora ela se perguntava quantas vezes ele tinha ensaiado aquela rotina. Quantos berços ele tinha montado errado para quantas esposas grávidas. Ela se perguntou se a risada tinha sido real. Ou se aquilo também tinha sido parte da performance. O celular dela vibrou contra o braço da cadeira de balanço. Uma mensagem de Diane Patterson, a melhor amiga dela desde o primeiro ano da faculdade. A madrinha no casamento que acabou sendo uma farsa. Indo aí. Trazendo comida que você não vai comer e vinho que você não pode beber. Te amo mais que pizza. E isso já é falar muito. Eleanor quase sorriu. Quase. Diane vinha mandando mensagem a cada poucas horas desde o incidente. Checando. Tendo certeza que Eleanor ainda estava respirando. Ainda funcionando. Ainda colocando um pé na frente do outro. Era exaustivo ser checada o tempo todo. Mas também era a única coisa mantendo ela conectada à realidade. Diane chegou 30 minutos depois. Entrou no quarto como um furacão de jeans de grife, 2 sacolas do restaurante favorito delas balançando nos braços. Sopa, salada, pão fresco com manteiga de ervas. Todos os favoritos de Eleanor. Você tá horrível, Diane disse. Obrigada. É exatamente o que toda grávida quer ouvir. Eu não vou mentir pra você. Não é isso que melhores amigas fazem. Diane colocou as sacolas na comoda, puxou Eleanor para um abraço que era feroz e gentil ao mesmo tempo. Como você tá de verdade? Eu não sei mais responder essa pergunta. Então não responde. Só come alguma coisa. Você tá gerando um ser humano. Esse ser humano precisa de nutrientes. Elas sentaram na sala de sol fora do hall principal. Janelas do chão ao teto, luz da tarde entrando. O jardim de setembro explodindo com cor lá fora. Eleanor observou a luz brincar no tapete persa. Padrões que ela tinha memorizado quando criança, deitada de bruços enquanto o pai lia jornal. Eu fiz uma pesquisa, Diane disse. Ela estava atacando a salada com o tipo de intensidade que ela geralmente reservava para aquisições hostis. Diane dirigia uma empresa de design de interiores boutique que atendia os clientes mais ricos de Manhattan.
Ela era muito boa no trabalho. Diane, por favor. Não, só escuta. Depois que o Mitchell te contou daquela história da irmã, eu não consegui parar de pensar. Não fazia sentido. Amantes geralmente não aparecem em audiências de divórcio. E definitivamente não tentam fisicamente alcançar o cara que acabou de agredir a esposa. Talvez ela seja louca. Talvez. Ou talvez tenha mais coisa nessa história. Diane puxou o telefone, rolou até um documento que ela claramente tinha passado horas preparando. Vanessa Coley e Gary Brennan estavam no sistema de acolhimento juntos. Não são irmãos biológicos. Eles se conheceram quando tinham 11 anos numa casa de acolhimento coletiva chamada Sunshine House em Columbus, Ohio. Eleanor sentiu o estômago revirar. Ela empurrou a sopa. Como você sabe disso? Eu tenho conexões. Alguns dos meus clientes têm passados muito interessantes e investigadores particulares muito bons à disposição. Além disso, o Google é surpreendentemente útil quando você sabe o que procurar. Diane olhou para cima do telefone. Os olhos aguçados, focados. Eles vêm aplicando golpes juntos há 11 anos. Desde que a Vanessa tinha 18 e o Gary 24. Golpes. O padrão é sempre o mesmo, Diane continuou. Gary mira em mulheres ricas. Solteiras ou recém-divorciadas. Emocionalmente vulneráveis. Procurando conexão. Ele corteja elas, conquista elas, casa rápido quanto possível. E aí? Ele consegue acesso ao dinheiro. Contas conjuntas. Portfólios de investimento. Fundos fiduciários. Ele drena elas devagar ao longo dos anos. Pequenas quantias no começo, depois maiores. Quando a esposa percebe que tem algo errado, ele já moveu a maioria dos ativos para offshore. Eleanor fechou os olhos. Viu as planilhas que Mitchell tinha mostrado. 14 milhões de dólares transferidos em incrementos de 50 mil, 100 mil, 200 mil. Nunca o suficiente para acionar um alerta de fraude. Nunca o suficiente para levantar bandeiras vermelhas. Até tudo ter ido embora. Onde a Vanessa entra nisso? Eleanor perguntou. Ela faz o papel da amante. A palavra ficou suspensa no ar. Amante. Um termo tão antiquado para uma traição tão calculada. É feito para desestabilizar a esposa. Diane continuou. Fazer ela duvidar de si mesma. Fazer ela sentir que é o problema. O casamento já está caindo aos pedaços. Então por que não deixar cair aos pedaços mais rápido? Por que não acelerar o divórcio antes que qualquer contador forense se envolva? Isso é insano. É brilhante. De um jeito sociopata. Diane largou o telefone, esticou a mão pela mesa para pegar a mão de Eleanor. Eles fizeram isso com pelo menos 5 outras mulheres que eu consegui encontrar. Provavelmente mais. Gary mira na marca. Vanessa cria a crise. E quando todo mundo descobre o que aconteceu, eles já desapareceram. Eleanor encarou as mãos entrelaçadas. A manicure de Diane era perfeita, rosa claro, discreta. As unhas de Eleanor roídas até o sabugo. Por que eu? Ela perguntou. Por que você tem 32 milhões sentados num fundo fiduciário? Porque seu pai tinha acabado de morrer. Porque você estava de luto, sozinha, procurando alguém para cuidar de você. Eu não estava procurando alguém para cuidar de mim. Eli. A voz de Diane era gentil, mas firme. Eu te amo mais que minha coleção Hermes. E você sabe o quanto eu amo minha coleção Hermes. Mas você estava. A gente todas viu. Depois que o Thomas morreu, você ficou perdida. Você parou de sair. Parou de ver as amigas. Se jogou no trabalho da fundação porque era a única coisa que fazia você se sentir perto dele. Eleanor queria discutir. Queria se defender. Mas não podia. Porque Diane estava certa. E aí esse cara charmoso apareceu do nada. Diane continuou. No evento beneficente da fundação do seu pai. Dizendo todas as coisas certas. Fazendo todas as coisas certas. Fazendo você se sentir especial, vista, amada. Ele me disse que o livro de negócios do meu pai mudou a vida dele. Eu sei. Ele disse que leu durante o primeiro fracasso da startup. Disse que deu coragem para ele tentar de novo. Eu sei, querida. Mas não tinha startup nenhuma, tinha. Não tinha fracasso. Não tinha nada. Foi tudo só pesquisa. Coisas que ele aprendeu sobre você antes de vocês se conhecerem. Coisas que ele usou para passar pelas suas defesas. Diane não respondeu. Ela não precisava. Eleanor puxou a mão, pressionou ambas as palmas contra a barriga. O bebê estava quieto agora. Dormindo, talvez. Ou só escutando. Absorvendo tudo.
Eu não sou burra, Eleanor disse. A voz mais dura agora, com uma beirada de algo que podia virar raiva se ela deixasse. Eu me formei summa cum laude em Yale. Eu dirigi a fundação do meu pai por 3 anos. Gerenciei uma equipe de 20 pessoas e um orçamento de 5 milhões. Ninguém tá dizendo que você é burra. Então como que eu não vi? Como que eu não sabia? Ela levantou, começou a andar de um lado pro outro. O bebê se mexeu, protestando contra o movimento. 6 anos, Diane. 6 anos de casamento. 6 anos dividindo cama, casa, vida. E eu nunca nem desconfiei que era tudo falso. Porque ele era bom nisso, Diane disse. Ele tá fazendo isso há 11 anos. Você não foi a primeira vítima. Você só foi o maior prêmio dele. O maior prêmio. As palavras acertaram ela como um segundo tapa. Como o eco daquele no tribunal. 14 milhões de dólares. Era o quanto ela valia para ele. Não o amor dela. Não a confiança dela. Não o bebê crescendo dentro dela. 14 milhões de dólares e uma saída limpa. O que eu faço agora? Eleanor perguntou. Ela parou de andar, ficou de pé na frente da janela, olhou para o jardim onde tinha brincado quando criança. Como eu volto disso? Diane levantou, foi para ficar do lado dela, colocou um braço ao redor dos ombros. Você luta, Diane disse. Você reconquista tudo que ele roubou. Seu dinheiro. Sua dignidade. Sua história. E você garante que ele nunca faça isso com ninguém mais. Naquela noite, Eleanor não conseguiu dormir. Ela deitou na cama da infância, a mesma cama onde tinha dormido até sair para a faculdade. O colchão era diferente agora, claro. Mais firme, melhor pro corpo grávido. Mas a estrutura era a mesma. A cabeceira que o pai tinha esculpido à mão quando ela tinha 7 anos. Às 2h14 da manhã, ela desistiu do sono completamente. Sentou, pegou o laptop na mesinha de cabeceira, abriu na luz azul do mecanismo de busca. Sinais de que você casou com um golpista. Os resultados foram avassaladores. Artigos, posts de blog, fóruns de grupo de apoio. Milhares de histórias de milhares de mulheres que tinham estado onde ela estava agora. Ele era tão charmoso no começo. Tão atencioso. Tão perfeito. Eu achei que era a mulher mais sortuda do mundo. Quando eu percebi o que estava acontecendo, tudo já tinha ido embora. Ela leu por horas. História após história. Padrão após padrão. As mesmas táticas. As mesmas manipulações. Os mesmos finais devastadores. Love bombing. Era assim que os especialistas chamavam. Sobrecarregar alguém com atenção e afeto para derrubar as defesas. Para fazer elas se sentirem especiais. Escolhidas. Destinadas. E ela tinha caído. De cabeça. Às 3h30 da manhã, ela fechou o laptop. Encarou o teto. As sombras projetadas pela luz noturna que ela tinha voltado a usar. Infantil, talvez. Mas a escuridão parecia pesada demais agora. Cheia demais de coisas que ela não conseguia ver. Ela pensou na gravação que Mitchell tinha tocado. A voz de Gary, casual e confiante, discutindo o próximo alvo. A garota Hartwell tem 32 milhões chegando aos 35 anos. Dinheiro antigo. Pai morto. Mãe culpada. Mãe culpada. Ela tinha se perguntado sobre aquela frase. O que significava? E então entendeu. Judith. A mãe dela. Que estava viajando quando Thomas morreu. Que não conseguiu chegar em casa a tempo para se despedir. Que carregava aquela culpa como uma pedra amarrada no pescoço. Gary tinha pesquisado aquilo também. Ele sabia que Judith ia estar consumida demais pela própria dor e vergonha para questionar o homem que a filha trouxe para casa. Desesperada demais para ver Eleanor feliz, para olhar de perto demais para o homem fazendo ela sorrir. Ele jogou com as duas. Mãe e filha. 2 marcas pelo preço de uma. Ela vai ser a marca mais fácil ainda. Mais fácil. A palavra queimou no peito dela como ácido. Ela colocou a mão na barriga. Sentiu o bebê se mexer. Um movimento pequeno. Um lembrete de que ela não estava sozinha nesse corpo. Não estava sozinha nessa escuridão. Eu não sou fácil, ela sussurrou pro teto. Pro bebê. Pra si mesma. Eu não sou burra. Eu não sou fraca. Eu fui perseguida. Caçada. Tem diferença. O bebê chutou uma vez. Como se concordasse. A gente vai ficar bem, Eleanor disse. Eu não sei como ainda. Mas a gente vai ficar bem. Ela desejou acreditar nisso. E olha, essa história só tá começando. Porque o que vem depois vai te mostrar que a vingança às vezes tem o rosto da justiça. E que uma mulher quebrada pode se reerguer mais forte do que jamais foi. Se você chegou até aqui,
deixa aquele like maroto. Conta aqui nos comentários. Você já confiou em alguém que virou ser completamente diferente? Sua história importa. Compartilha com aquela amiga que precisa ouvir isso. Você nunca sabe quem está passando por algo parecido agora mesmo. E se você é novo aqui, se inscreve e ativa o sininho. A gente traz histórias poderosas de mulheres que se recusam a ficar no chão. Porque todo fim é só um novo começo. Te vejo no próximo vídeo. Você já teve aquele momento onde tudo em que você acreditava simplesmente desmorona na sua frente? Bom, imagina isso. Uma mulher grávida de 7 meses, parada numa pista de aeroporto particular, vendo o marido jogar as malas dela para fora de um jatinho de 50 milhões de dólares. E o pior? Ele estava fazendo isso para abrir espaço para a amante dele, uma garota de 28 anos. Mas espera. Tem mais uma reviravolta que vai deixar você de queixo caído. O piloto dentro daquela cabine, o cara que presenciou cada segundo daquela humilhação toda, era o próprio irmão dela. E ele sabia do caso há 11 meses. 11 meses. O que acontece depois disso vai te chocar completamente, porque essa esposa grávida não chorou, não implorou. Ela se abaixou, pegou o macaquinho amarelinho do bebê dela que estava jogado no chão, e dobrou ele com perfeição. E então, ela declarou guerra. Um sogro bilionário à beira da morte com segredos explosivos. Uma amante que aparece pedindo perdão. Contas bancárias escondidas no exterior com centenas de milhões. E uma batalha judicial que expõe absolutamente tudo. Isso não é só uma história sobre traição. É a história de uma mulher que perdeu tudo e construiu algo muito melhor das cinzas. Fica até o final, porque a reviravolta final é algo que você nunca vai esperar. Tira as malas dela do meu avião. 5 palavras. Só isso. Mas essas 5 palavras destruíram tudo que Sloane Whitmore acreditava sobre a própria vida. Ela estava ali parada, naquela pista particular do aeroporto de Westchester County. Era uma manhã de setembro linda, sabe? Daquelas que fazem você agradecer por estar viva. Daquelas que sussurram sobre novos começos. Com 7 meses de gravidez, a mão dela descansando na barriga, onde a filhinha tinha passado a manhã inteira chutando. Animada, talvez pressentindo a empolgação da mãe com a viagem que estava por vir. Maldivas. Uma cabana sobre a água com piso de vidro, daquelas onde você consegue ver os peixinhos nadando embaixo da sua cama. A celebração do 5º aniversário de casamento deles. A Babymon que tinham planejado há meses. Sloane tinha arrumado tudo com tanto cuidado. Maias de grávida em cores suaves que faziam ela se sentir bonita, apesar do peso extra. Sandálias confortáveis para caminhar na praia. Protetor solar próprio para gestante. Um vestido de seda pro jantar de aniversário. E escondido ali no cantinho da mala maior, um macaquinho amarelinho com elefantinhos estampados. Um pedacinho da filha deles para levar na viagem. Ela tinha imaginado mostrando aquilo pro Preston na praia, segurando o macaquinho contra o pôr do sol, conversando sobre nomes e cores do quarto do bebê e todos os sonhos que estavam construindo juntos. Ela tinha imaginado tanta coisa. Eu disse para tirar as malas dela agora. A voz do Preston cortou o ar da manhã como vidro quebrado. Sloane se virou devagar. O movimento parecia debaixo d'água, meio surreal, porque aquilo não podia estar acontecendo. Simplesmente não era possível. O marido dela de 5 anos estava ali na base da escada do jato particular. Alto, ombros largos. O mesmo homem que tinha conquistado num evento beneficente de museu. O mesmo homem que tinha prometido para sempre num jardim cheio de rosas brancas. O mesmo homem que tinha chorado quando eles viram o coraçãozinho da filha pela primeira vez no ultrassom. Ele não estava olhando para ela. Estava olhando pro chão, pros funcionários. 2 caras jovens de uniforme azul marinho que ficaram meio sem jeito com o olhar dele. Senhor Whitmore. Um deles começou. Eu não me importo onde estão as malas. Eu quero elas fora do meu avião. Não tem espaço suficiente. Não tem espaço suficiente. O cérebro da Sloane tentava processar aquelas palavras. O Gulfstream G650 tinha capacidade para 19 passageiros confortavelmente. Tinha espaço de sobra para 2 pessoas e suas bagagens. Espaço de sobra para um marido e sua esposa grávida. A não ser que tivesse mais alguém. O SUV preto chegou atrás dela. Sloane ouviu a porta abrindo antes de ver. Ouviu saltos altos batendo no concreto. Sentiu o cheiro de perfume caro, floral, jovem. Algo que não pertencia ali. Algo que não pertencia naquele momento que era suposto ser só deles. Chelsea Vandermeer pisou na pista. 28 anos. Cabelo loiro que capturava a luz da manhã como ouro fiado. Um corpo que nunca tinha carregado uma criança, nunca tinha se esticado para acomodar uma nova vida,
Nunca tinha sentido a dor de fazer crescer outro ser humano dentro de você. Ela usava calça de linho branca e um top cropped que mostrava a barriga lisinha e bronzeada. O sorriso dela era fácil, confiante. O sorriso de uma mulher que sabia que já tinha vencido. Ela carregava uma única bolsa Louis Vuitton. Só uma. Porque agora só tinha espaço para a bagagem de uma pessoa. A primeira mala bateu no concreto com um baque surdo. Sloane viu o zíper arrebentando com o impacto. As roupas de grávida dela se espalharam pela pista como segredos expostos à luz. Uma blusa de seda azul clara. As sandálias confortáveis que ela tinha se torturado escolhendo na loja. As vitaminas pré-natais rolando pelo chão. E ali, tremulando no vento do motor do jato como uma borboleta ferida, o macaquinho amarelinho. Ele caiu pela pista, bateu na roda do carrinho de bagagem. Os elefantinhos no tecido pareciam estar alcançando um ao outro, tromba com rabo, mãe e bebê juntos. A segunda mala veio logo atrás. Mais roupas, mais itens cuidadosamente escolhidos, mais pedaços da vida que ela achava que estava vivendo. Chelsea passou por ela sem nem olhar. Os dedos dela deslizavam na tela do celular. Ela sorriu para qualquer coisa que estava lendo. Subiu as escadas do jato que Sloane tinha embarcado umas 100 vezes. Desapareceu lá dentro como se pertencesse àquele lugar. Como se sempre tivesse pertencido. Preston. A voz da Sloane saiu estranha. Calma demais. Quieta demais. A voz de uma mulher em choque. A voz de uma mulher cujo cérebro ainda não tinha alcançado o que os olhos estavam vendo. O que está acontecendo? O que você está fazendo? Ele finalmente olhou para ela. E ela viu. Aquela coisa que ela tinha se recusado a ver por meses, talvez anos. A frieza. O cálculo. A ausência completa do homem com quem ela tinha se casado. Os olhos dele passaram pelo corpo dela, pela barriga que carregava a filha dele, pelo rosto da mulher que ele tinha prometido amar e respeitar até a morte o separasse. E não tinha nada ali. Nenhuma culpa, nenhuma vergonha, nenhuma hesitação. Só impaciência. Como se ela fosse um problema a ser resolvido, um item a ser deletado da planilha dele. Estou simplificando, ele disse. Ajeitou os botões de punho. Cartier. Ela tinha dado aqueles botões para ele no Natal passado. Lembrava de embrulhar em papel prateado com laço dourado, assistindo o rosto dele quando abriu a caixa, o jeito que ele tinha beijado ela e dito que ela o conhecia melhor que ninguém. Mentiras. Tudo mentira. A Chelsea precisa do espaço. Ele continuou, a voz casual, profissional. O mesmo tom que usava discutindo lucros trimestrais com o conselho. Você pode ir de comercial. Vou pedir pro meu assistente reservar algo para você. Comercial. Como se ela fosse uma estranha. Como se ela fosse ninguém. Preston. Ela tentou de novo, a voz rachando agora. O choque passando. A realidade começando a afundar. Eu sou sua esposa. Estou carregando seu filho. Planejamos essa viagem há meses. É nosso aniversário. Planos mudam. Ele deu de ombros. Literalmente deu de ombros, como se o casamento deles fosse só mais uma reunião para remarcar. Vou mandar alguém trazer o resto das suas coisas da casa. Meu advogado vai entrar em contato sobre os detalhes. Os detalhes. Como se os 5 anos deles juntos pudessem ser reduzidos à papelada. Como se a filha deles fosse só mais um patrimônio a ser dividido. Você não pode fazer isso. As mãos da Sloane estavam tremendo agora. O corpo inteiro tremendo. Você não pode simplesmente. Eu posso fazer o que eu quiser, Sloane. A voz dele endureceu. A máscara escorregando. O Preston real emergindo por trás do charme, do dinheiro e da vida perfeita que ele tinha construído. É isso que o dinheiro faz. Te dá opções. E eu estou escolhendo uma opção diferente agora. Ele começou a subir as escadas. Parou no meio. Olhou para ela mais uma vez. Não torne isso difícil. Só vai te machucar no final. E então ele foi embora. A porta do jato fechou atrás dele com um clique suave. Um som tão quieto pro fim de um casamento. Um barulho tão pequeno para a destruição de tudo que ela tinha acreditado. Sloane ficou parada na pista. As roupas espalhadas em volta dela como destroços de uma explosão. O coração batendo tão forte que ela sentia na garganta. A filha chutando freneticamente lá dentro, sentindo o desespero da mãe. Os motores do jato começaram a roncar. O calor do escapamento lavou o rosto dela, quente, seco, cheirando a combustível queimado. Ela viu o macaquinho amarelo tremulando no vento, caindo pela pista em direção aos pés dela. Os elefantinhos alcançando, sempre alcançando. E então ela fez o que sempre fazia quando o mundo dela estava acabando. Ela se abaixou.
A barriga grávida tornou aquilo meio desajeitado. As costas protestaram. Os joelhos doeram enquanto ela se abaixava em direção ao chão. Mas ela pegou aquele macaquinho amarelinho. Sacudiu a poeira. E dobrou ele perfeitamente. Com precisão. Vincos afiados e uniformes. Do jeito que a mãe dela tinha ensinado quando ela tinha 7 anos. Do jeito que ela tinha dobrado a bandeira do pai depois do funeral. Do jeito que ela dobrava roupa quando não conseguia dormir. Do jeito que ela dobrava guardanapos em jantares quando ficava nervosa. As mãos dela sabiam o que fazer quando a mente não conseguia. Dobra, vinco, alisa. Dobra de novo. O mundo estava acabando. O casamento tinha terminado. O marido estava voando para longe com outra mulher. E Sloane Whitmore estava dobrando roupa de bebê numa pista como se fosse a única coisa que importava. Porque naquele momento, Naquele momento, dobrar era a única coisa mantendo ela de pé. A única coisa mantendo ela respirando. A única coisa entre ela e o colapso completo. A porta da cabine do jato se abriu. Griffin saiu com o uniforme de piloto. Azul marinho com listras douradas nos ombros. O irmão dela. O protetor dela desde que eram crianças correndo pelos aspersores no quintal da mãe em Stanford. Ele tinha ensinado ela a andar de bicicleta. Tinha ameaçado todo garoto que olhasse para ela no colegial. Tinha caminhado com ela até o altar quando o pai estava doente demais para ficar de pé. Tinha chorado no casamento dela. Foi a primeira pessoa que ela ligou quando descobriu que estava grávida. Ele viu a bagagem primeiro. As roupas espalhadas como vítimas pelo concreto. As malas estouradas caídas de lado. As vitaminas pré-natais rolando em direção à beira da pista. Então viu a Chelsea pela janela da cabine, já se acomodando num dos assentos de couro. Já se servindo de champanhe. Então viu Sloane. Sozinha. 7 meses grávida. Segurando o macaquinho amarelo nas mãos tremendo. O mundo dela desmoronando em câmera lenta. O rosto dele passou por emoções que ela conseguia ler como um livro. Confusão primeiro. Depois reconhecimento. Depois horror enquanto as peças se encaixavam. E então outra coisa. Algo que fez o estômago dela afundar. Algo que fez o chão tremer embaixo dos pés dela. Culpa. Profunda e sufocante. O tipo de culpa que vem de saber. De guardar segredos. De ficar parado enquanto alguém que você ama caminha em direção ao desastre. Volta pra cabine. A voz do Preston veio pelo interfone. Abafada mas inconfundível. Decolamos em 10 minutos. Griffin não se moveu. O maxilar apertou. As mãos se fecharam em punhos. Sloane. A voz dele quebrou no nome dela. 2 sílabas que continham uma vida inteira de amor e uma confissão que ela não estava pronta para ouvir. Eu deveria ter te contado. Meu Deus, Sloane, eu deveria ter te contado há meses. Meses. Ele sabia há meses. A palavra ecoou na cabeça dela. Ricocheteou nas paredes do crânio dela. Meses. O irmão dela sabia há meses que o marido dela estava tendo um caso. E ele não tinha dito nada. Não tinha feito nada. Deixou ela planejar aquela viagem. Deixou ela decorar o quarto do bebê. Deixou ela acreditar num futuro que nunca ia existir. Green. Ela mal conseguiu pronunciar o nome dele. O que você quer dizer? Do que você está falando? Eu queria te contar. Todo dia eu queria te contar. Mas ele me ameaçou. Minha carreira. Minha família. Ele disse que ia destruir tudo se eu. Eu disse para entrar na cabine. A voz do Preston estava afiada agora. Irritada. Temos um horário a cumprir. Griffin olhou para o jato. Para a porta fechada. Para a vida que ele tinha construído voando aviões para homens como Preston Whitmore. Então olhou para a irmã. Para as roupas espalhadas. Para o macaquinho amarelo apertado nas mãos dela. Não, ele disse. Baixinho no começo. Depois mais alto. Não. Eu não vou pilotar esse avião. Nem hoje, nem nunca mais. Ele caminhou em direção a ela. Os passos pesados no concreto. As asas de piloto capturando a luz da manhã. Atrás dele, ela ouvia a voz do Preston através da porta do jato. Abafada e furiosa. Ameaçando processos. Ameaçando acabar com a carreira do Griffin. Ameaçando tudo que ele conseguia pensar. Griffin não olhou para trás. Vem, ele disse suavemente. Colocou o braço em volta dos ombros dela. Cuidadoso com a barriga. Gentil com o coração partido dela. Deixa eu te levar para casa. Os motores do jato rugiram mais alto. O avião começou a taxiar em direção à pista. Pela janela, Sloane achou que viu a Chelsea tirando uma selfie. Taça de champanhe erguida. Sorriso brilhante. Ela enfiou o macaquinho amarelo na bolsa.
Passou por cima das roupas espalhadas sem olhar para baixo. Caminhou até a picape do Griffin sem olhar para trás. Ela não chorou. Ainda não. As lágrimas viriam depois. No meio da noite. No chuveiro onde ninguém podia ouvir. Nos momentos quietos quando o choque passasse e a dor entrasse de vez. Por enquanto, só havia a dobra. A dobra cuidadosa e precisa de coisas quebradas. A memória muscular da sobrevivência. Os pequenos atos de controle quando todo o resto era caos. O jato levantou o voo. Sloane assistiu ele ir pela janela do caminhão. Assistiu ele ficar menor e menor. Um ponto prateado contra o azul infinito. A filha dela chutou contra a palma da mão. Uma vez. 2. 3. Eu sei, menininha. Sloane pressionou a mão contra o movimento. Contra a vida que ainda estava crescendo dentro dela apesar de tudo. Eu sei que tudo está diferente agora. Mas nós vamos ficar bem. Eu prometo. De algum jeito, nós vamos ficar bem. Ela não sabia se aquilo era verdade. Não sabia se alguma coisa ia ficar bem de novo. Mas ela disse mesmo assim. Porque às vezes você tinha que falar o futuro que você queria para dentro da existência. Às vezes você tinha que fazer promessas antes de saber como cumpri-las. O caminhão saiu do estacionamento do aeroporto. A pista desapareceu atrás deles. As roupas espalhadas e as malas estouradas deixadas para trás. Como os destroços de um acidente de avião. Sloane fechou os olhos. Deixou o movimento do caminhão embalar ela. Deixou a presença do irmão ancorar ela em algo sólido. Ela não estava bem. Talvez nunca ficasse bem de novo. Mas ela ainda estava respirando. Ainda dobrando. Ainda segurando firme. E por enquanto, isso teria que ser o suficiente. O banco de couro da picape do Griffin estava rachado e gasto. Copos de café enchiam o porta-copos entre eles. 3 deles, todos de dias diferentes, todos esquecidos no caos da vida dele. Um aromatizador em formato de pinheirinho pendurado no retrovisor. Tinha parado de cheirar a pinho há meses. Agora só balançava com o movimento do caminhão. Para frente e para trás. Um metrônomo silencioso contando as milhas. Um mundo completamente diferente de jatos particulares. Dirigiram em silêncio por 11 quilômetros. Sloane contou os marcos da estrada. Contou as linhas brancas. Contou os postes de telefone passando. Contou qualquer coisa que mantivesse a mente dela longe de processar o que tinha acabado de acontecer. As mãos do Griffin agarravam o volante tão forte que os nós dos dedos ficaram brancos. O maxilar cerrado. Os olhos fixos na estrada à frente. Ele parecia um homem indo para a própria execução. O silêncio se esticou. Pesado e espesso. Cheio de todas as coisas que precisavam ser ditas mas não conseguiam encontrar o caminho para fora. Há quanto tempo? Sloane finalmente falou. Não olhou para ele. Olhou para o painel. Para a pequena rachadura que corria pela parte de baixo. Para a poeira acumulada nas saídas de ar. A respiração do Griffin, ela ouviu. Uma inalação afiada que contava tudo o que ela precisava saber sobre o que estava vindo. Sloane. Há quanto tempo, Griffin? Eu preciso saber. Preciso ouvir você dizer. Mais um marco da estrada passou. Mais uma linha branca. Mais um poste. 11 meses. As palavras bateram nela como um golpe físico. 11 meses. Quase um ano. Ela tinha vivido numa mentira por quase um ano. Decorando um quarto de bebê para uma família que nunca ia existir. Planejando um futuro com o homem que já tinha planejado a fuga dele. O bebê chutou forte. Como se pudesse sentir o coração da mãe quebrando. Como se quisesse lembrar Sloane que ela ainda estava ali. Ainda real. Ainda valendo a luta. 11 meses. Sloane repetiu. As palavras tinham gosto de cinza. De algo queimado e arruinado. Você sabia há 11 meses. Você me viu planejar essa viagem. Me viu comprar roupa de bebê. Me viu me apaixonar cada vez mais por um homem que já estava dormindo com outra. E você não disse nada. Sloane, por favor, deixa eu explicar. Explicar. A voz dela subiu, rachou. O choque estava passando agora. A dormência dando lugar a algo mais afiado. Explicar o quê, Griffin? Explicar por que você deixou eu viver numa fantasia enquanto meu marido estava tendo um caso. Explicar por que você voou eles pelo país juntos enquanto eu sentava em casa acreditando em cada mentira que ele contava. Griffin saiu da rodovia. Achou uma estrada quieta. Estacionou o caminhão embaixo de uma árvore cujas folhas estavam começando a ficar douradas. Setembro. A estação da mudança. A estação das coisas morrendo. Virou para encarar ela. Os olhos dele estavam vermelhos. Molhados.
O rosto de um homem se afogando em culpa que não conseguia mais carregar. Começou com o voo para Miami, ele disse. A voz crua, desesperada. 11 meses atrás. Eu estava voando Preston porque ele disse que era uma reunião de negócios. Só ele. Como sempre. Sloane lembrou daquela viagem. Novembro. Ela estava recém-grávida. Só 8 semanas. Ainda mantendo o segredo de todo mundo exceto do Preston. Ele tinha beijado ela de manhã. Mandou ela descansar. Disse que voltaria para jantar. Paramos num hangar particular para reabastecer e ela entrou. A Chelsea. As mãos do Griffin estavam tremendo. O Preston me apresentou ela como uma consultora. Disse que ela estava trabalhando num projeto com ele. Disse que era tudo muito profissional. Mas não era. Não. Griffin fechou os olhos. Eu vi eles através do espelho da cabine. Quando eles achavam que eu não estava olhando. O jeito que ele tocava nela. O jeito que ela olhava para ele. Eu soube na hora. A árvore acima deles balançou no vento. Uma folha se soltou. Caiu. Pousou no para-brisa. Eu disse para mim mesmo que era uma coisa de uma vez só, Griffin continuou. Disse para mim mesmo que não era da minha conta. Disse para mim mesmo que gente rica tinha regras diferentes. Arranjos diferentes. Que talvez você soubesse. Talvez você tivesse aceitado. Você sabia que eu nunca aceitaria isso. Eu sabia. A voz dele quebrou. Lá no fundo eu sabia. Mas me convenci do contrário. Porque a verdade era difícil demais de encarar. 3 voos a mais depois de Miami. Los Angeles em dezembro. Chicago em janeiro. Nova York em fevereiro. Hotéis diferentes. Cidades diferentes. A mesma mulher. Então o Preston me chamou no escritório dele. Me fez sentar. Olhou direto nos meus olhos. As mãos do Griffin apertaram o volante de novo, mesmo com o caminhão parado. Ele me disse que se eu falasse alguma coisa, ele ia me destruir. Como? Disse que ia falar para a ANAC que eu estava bebendo em serviço. Que ia arquivar relatórios falsos. Que ele tinha amigos na indústria de aviação que iam garantir que eu nunca mais pilotasse. A voz do Griffin estava oca. Derrotada. Disse que conhecia gente. Gente importante. Gente que podia fazer minha carreira desaparecer da noite pro dia. Sloane pensou na vida do irmão. Os 2 meninos que dependiam dele. 7 e 5 anos. Correndo por aí como se não tivessem uma preocupação no mundo. A hipoteca da casa que ele e a Maury finalmente tinham economizado para comprar. A carreira que ele tinha trabalhado desde os 18. Eu tenho 2 filhos, Sloane. Tenho uma hipoteca. A Maury não sabe de nada disso. O estresse de perder tudo seria. Ele não terminou. Não conseguiu. Isso não é desculpa. Não, ele concordou. A voz rachada. Não é. Eu sei que não é. Não estou tentando desculpar o que fiz. Só estou tentando te ajudar a entender por quê. Porque você me deixou viver uma mentira por 11 meses. Porque eu era covarde demais para te contar a verdade. Outra folha caiu. Outra rajada de vento. O mundo continuava se movendo mesmo com tudo parado. Eu me convenci que você já sabia, Griffin disse. Me convenci que você tinha feito as pazes com isso. Que vocês tinham algum tipo de acordo. Que talvez o dinheiro valesse a pena. Que talvez o estilo de vida fosse suficiente. Você achou que eu venderia minha dignidade por um estilo de vida? Não. Sim. Eu não sei. Griffin pressionou as palmas contra os olhos. Não sabia o que pensar. Toda vez que te via, você parecia tão feliz. Você falava do bebê. Do quarto. Dos planos para o futuro. E eu pensei, talvez eu esteja errado. Talvez o que eu vi não foi o que eu achei que fosse. Foi exatamente o que você achou. Foi. Exatamente o que achei. Sim. O silêncio voltou. Mais pesado dessa vez. Cheio de confiança quebrada e fé despedaçada. Sloane olhou pela janela. Para as folhas mudando. Para a estrada que tinham viajado. Para a distância entre onde estavam e onde precisavam estar. Eu vi o post no Instagram, ela disse baixinho. O post da Chelsea. Do avião. Depois que você saiu. Griffin assentiu. Ele tinha visto também. Todo mundo tinha visto agora. 7 meses de espera, Sloane citou. Foi isso que ela escreveu. 7 meses de espera. Para ser exata. Eu sei. Eu estou grávida há 7 meses, Griffin. 7 meses. A linha do tempo era devastadora na clareza dela. Preston tinha descoberto que ia ser pai. E em vez de celebrar, em vez de se preparar,
Em vez de se apaixonar ainda mais pela esposa e pela família crescendo, ele tinha achado outra pessoa. Alguém mais nova. Alguém sem estrias e enjoo matinal e tornozelos inchados. Alguém que nunca ia exigir que ele fosse melhor do que era. Ele não queria o bebê, Sloane disse. A realização se instalou nos ossos dela como água gelada. Ele nunca quis o bebê. Ele viu a gravidez como a estratégia de saída dele. Sloane, eu sinto tanto. Todos aqueles meses fingindo estar empolgado. Lendo os livros sobre paternidade. Vindo nos ultrassons. Colocando a mão na minha barriga quando o bebê chutava. A voz dela estava subindo de novo. Tremendo com fúria que ela mal conseguia conter. Ele já estava planejando ir embora. Já estava construindo a rota de fuga dele. E eu era cega demais para ver. Você não era cega. Você confiava. Tem diferença. Tem. Sloane pressionou a mão contra a barriga. Contra a filha que nunca ia conhecer o pai do jeito que ela tinha esperado. Eu ignorei todo sinal. Toda chegada tarde. Todo olhar distraído. Toda vez que ele se afastava de mim na cama. Eu disse para mim mesma que era estresse do trabalho. Disse para mim mesma que a gravidez estava me deixando paranoica. Disse para mim mesma que nosso casamento estava bem. Porque não conseguia suportar acreditar no contrário. Griffin pegou a mão dela. Ela deixou. Deixou o calor dele ancorar ela em algo sólido. Você não era cega. Ele disse de novo. Mais firme dessa vez. Você estava apaixonada. Você estava esperançosa. Estava construindo uma família com um homem em quem confiava. Não tem nada de errado nisso. Tem algo de errado em ainda amá-lo. Mesmo agora. Mesmo depois do que ele fez. A admissão se rasgou dela como uma confissão. Como eu ainda posso amar alguém que jogou minhas roupas numa pista? Como ainda posso sentir falta de alguém que escolheu outra mulher em vez da própria filha? Por que amor não tem botão de desligar? Porque você não pode simplesmente parar de sentir as coisas porque alguém te machuca. Griffin apertou a mão dela. Isso não é fraqueza, Sloane. Isso é ser humano. As lágrimas vieram então. Finalmente. A represa se quebrando. A inundação passando. Sloane chorou pelo casamento. Pelo futuro que tinha perdido. Pelo pai que a filha nunca ia ter. Pela confiança que o irmão tinha quebrado. Por todas as mentiras que ela tinha acreditado. Porque acreditar nelas era mais fácil do que encarar a verdade. Griffin segurou ela. Deixou ela chorar no ombro dele. Deixou as próprias lágrimas caírem no cabelo dela. Eu terminei de ser covarde, ele disse quando os soluços dela tinham se acalmado. Seja o que você precisar, Sloane. Seja o que você decidir fazer. Estou com você. Não importa o que o Preston ameace. Não importa o que me custe. Ele ainda pode arruinar sua carreira. Deixa ele tentar. A voz do Griffin endureceu. Deixa ele arquivar os relatórios falsos e ligar para os amigos importantes dele. Eu saí daquele avião hoje. Saí e nunca vou voltar. Algumas coisas são mais importantes que voar. Sloane se afastou. Limpou os olhos. Olhou para o rosto do irmão. Para a culpa ainda escrita ali. Para a determinação que estava lentamente substituindo ela. Eu acredito em você. Griffin exalou. Um som tremido, quebrado. Alívio e arrependimento entrelaçados. Vamos descobrir isso, Sloane continuou. Mas agora eu preciso que você dirija. Preciso que me leve para casa da mamãe. E preciso que me dê um tempo para pensar. Griffin assentiu. Ligou o caminhão. Voltou para a estrada. Os marcos da estrada retomaram a contagem constante deles. Sloane encostou a cabeça na janela. A mão pressionada na barriga. Contra a filha. Contra a única coisa na vida dela que ainda fazia sentido. Eu não sou louca, ela disse baixinho. Mais para si mesma que pro Griffin. Todas aquelas noites tarde. O jeito que ele olhava pro telefone. O jeito que ele parou de dizer eu te amo antes de dormir. Eu sabia. Sabia que algo estava errado. Só não queria saber. O bebê chutou mais uma vez. Gentil dessa vez. Como uma resposta. Como uma promessa de que alguém, pelo menos, estava do lado dela. Seu quarto está sempre pronto. Foi isso que a mãe dela tinha dito quando Sloane mandou mensagem da pista. Vou fazer a caçarola. 3 frases. Simples e certas. Do jeito que Rosemary Short sempre foi. Algumas coisas não mudavam. Algumas coisas ficavam exatamente onde você deixou. E nesse momento, Sloane precisava de algo que não tinha mudado. Algo sólido. Algo real. Ela precisava ir para casa. O cheiro bateu nela no momento que atravessou a porta.
caçarola de frango, creme de cogumelo, frango desfiado, cobertura de cebola crocante. A receita da mãe dela. Passada da avó. Passada da bisavó. 4 gerações de mulheres a choro encontrando conforto numa travessa. 4 gerações de corações partidos curados por comida de conforto e amor incondicional. A casa da Rosemary Ashford em Stanford tinha 3 quartos. Um banheiro e meio. Escadas que rangiam exatamente nos mesmos lugares que rangiam quando Sloane tinha 7 anos. O papel de parede do corredor era o mesmo. Flores amarelas num fundo creme. Desbotado agora. Descascando levemente nos cantos. Mas ainda ali. Ainda familiar. Fotos da família alinhavam as paredes. A formatura do colegial do Griffin. A cerimônia de diploma da faculdade da Sloane. O dia do casamento dos pais. O pai dela no uniforme da marinha. Lar. Lar de verdade. Do tipo que não custa 12 milhões e não vem com acordo pré-nupcial. Você chegou em casa. Rosemary apareceu da cozinha. Secando as mãos num avental que dizia melhor vó do mundo. Os meninos do Griffin tinham dado aquilo para ela no Natal passado. Ela atravessou a sala e envolveu a filha num abraço. Cuidadosa com a barriga. Gentil com o coração partido que ela conseguia ver escrito no rosto da Sloane. Senta. Come alguma coisa. Você parece que não dorme há dias. Não durmo há dias, mamãe. Era verdade. Mesmo antes da pista, o sono tinha sido evasivo. Insônia de gravidez, ela tinha dito para si mesma. O bebê pressionando a bexiga. A azia que vinha com deitar. Mas, na verdade, eram os sonhos. Os pesadelos que ela se recusava a reconhecer. O sentimento de que algo estava errado, mesmo quando não conseguia nomear o que. O corpo dela tinha sabido. Mesmo quando a mente se recusava a ver. Então você vai comer. E depois vai dormir. Rosemary guiou ela em direção à cozinha. Todo o resto pode esperar. Griffin já estava lá. A esposa Maureen sentada na mesa da cozinha com os meninos deles. 7-5. Tommy e Jack. 2 pacotes de energia que nunca paravam de se mexer. Estavam quietos agora, porém, sentindo a pesadez no ar. A tristeza de adulto que crianças sempre sentiam. Mesmo quando não conseguiam entender. Tia Sloane. Tommy pulou da cadeira. Correu para abraçar as pernas dela. Você vai ficar com a vovó? O bebê está vindo logo. Posso segurar ela? Tommy. A voz da Maureen era gentil. Um aviso. Dá um espaço para tia Sloane. Está tudo bem. Sloane passou a mão pelo cabelo dele. Macio e castanho como o do Griffin. Eu posso ficar por um tempinho. E o bebê não está vindo por mais 2 meses. Mas quando ela chegar, você com certeza pode segurar. Promete. Prometo. 15 minutos depois, os meninos estavam no quintal. Correndo como se nada estivesse errado. Perseguindo um ao outro com gravetos. Rindo de coisas que só eles achavam engraçado. Crianças eram resilientes assim. Elas achavam alegria nas menores coisas. Uma bola. Um graveto. Um pedaço de sol na grama. Elas não carregavam o peso de promessas quebradas e sonhos despedaçados. Ainda não. Sloane assistia a eles pela janela da cozinha. A mão descansando na barriga. Você vai ter primos para brincar, menininha, ela sussurrou. Tão baixo que mais ninguém ouviu. Uma família inteira que te ama. Não importa o que aconteça com seu pai. Não importa como isso tudo termina. Você vai estar cercada de gente que faria qualquer coisa por você. O jantar foi caos da melhor forma. A caçarola da Rosemary fumegando no centro da mesa. Pães caseiros numa cesta coberta com guardanapo de tecido. Vagens do jardim cozidas com bacon. Do jeito que o pai da Sloane sempre gostou. As piadas terríveis do Griffin que fizeram os meninos gemer e rir ao mesmo tempo. Maureen falando sobre o clube de jardinagem e o drama envolvendo a exposição anual de flores. Tommy interrompendo a cada 5 segundos com perguntas sobre dinossauros. Jack se recusando a comer qualquer coisa verde. Coisas normais. Coisas seguras. Os ritmos da vida em família que continuavam independente do que estivesse acontecendo fora daquelas paredes. Ninguém mencionou Preston. Ninguém mencionou a pista. Ninguém mencionou o post no Instagram que já tinha sido capturado e compartilhado em dezenas de blogs de fofoca. Falaram sobre o jogo de futebol dos meninos no fim de semana que vem. Sobre os tomates no jardim da Rosemary que finalmente tinham amadurecido. Sobre se ia chover amanhã. Mas Sloane pegou a mãe observando ela. Aquela avaliação de enfermeira. 32 anos checando sinais vitais e monitorando pacientes. Rosemary conseguia ler a saúde de uma pessoa nas sombras embaixo dos olhos.
no jeito que seguravam os ombros, no tremor nas mãos quando levantavam um copo d'água. Depois do jantar, Sloane ajudou a recolher a mesa. Memória muscular. A mesma coreografia que tinham executado 1000 vezes naquela cozinha. Pratos na pia. Sobras em potes. Lava-louça carregada. Copos em cima. Os meninos foram colocados para dormir no quarto de hóspedes, enfiados embaixo de colchas que a mãe da Rosemary tinha feito 50 anos atrás. Histórias lidas dos mesmos livros que Sloane e Griffin tinham amado quando crianças. Maureen levou Griffin para casa. Ela tinha trabalho de manhã. Os meninos tinham escola. A vida continuava, mesmo quando parecia que não deveria. Sloane se viu na varanda dos fundos. O balanço onde ela tinha feito lição de casa quando adolescente. A mesma tinta descascada no corrimão. A mesma vista da cerca do vizinho, agora coberta de era que não estava lá quando ela era jovem. A noite de setembro estava fresca. Grilos cantavam na escuridão. Vagalumes piscavam na beirada do quintal. Os mesmos vagalumes, ou descendentes deles, que ela tinha capturado em potes quando criança. A mesma mágica que tinha feito ela acreditar que tudo era possível. Rosemary apareceu ao lado dela. 2 xícaras nas mãos. Chá descafeinado para Sloane. Normal para ela. Seu pai disse uma coisa antes de morrer. Rosemary se acomodou na cadeira de balanço ao lado do balanço. A mesma cadeira onde ela tinha amamentado os 2 bebês. Onde ela tinha segurado a mão do marido durante as últimas semanas dele. Nunca te contei porque não sabia se era a hora certa. Mas acho que agora talvez seja a hora. Sloane pegou o chá. Deixou o calor penetrar nas mãos. Deixou o vapor subir em direção ao rosto. O que ele disse, mamãe? Rosemary ficou quieta por um momento. Balançando devagar. Olhando para os astros que estavam começando a aparecer no céu escurecendo. Ele disse, nossa menina casou com dinheiro, mas manteve a coluna. Ela vai precisar disso um dia. A garganta da Sloane apertou. O pai. Morto há 3 anos. Câncer de pulmão que levou ele rápido demais. Ela tinha segurado a mão dele no final. Tinha prometido para ele que seria feliz. Tinha prometido que ia construir uma boa vida. Ela tinha tentado. Deus, como ela tinha tentado. Ele tinha orgulho de você, Sloane. A voz da Rosemary era suave. Firme. Ele sempre soube que você era mais forte do que achava. Mais forte do que qualquer um te dava crédito. Eu não me sinto forte, mamãe. As lágrimas estavam ameaçando de novo. Eu sinto que estou desmoronando. Sinto que tudo que acreditei era mentira. Sinto que desperdicei 5 anos da minha vida num homem que nunca realmente me amou. Você não desperdiçou nada. Rosemary parou de balançar. Virou para olhar para a filha. Você deu amor. Construiu um lar. Criou uma vida dentro de você. Essas não são coisas pequenas. Não são coisas desperdiçadas. Mas ele jogou tudo fora como se não significasse nada. Essa é a perda dele. A falha dele. O lugar quebrado dele que não pode ser consertado. Rosemary estendeu a mão. Pegou a mão da Sloane. Não deixe a quebra dele quebrar você. O chá estava quente demais. Sloane soprou nele mesmo assim. Tomou um gole que queimou a língua. Eu achei uma coisa na casa, ela disse. Antes de sair para fazer mala para viagem. Achei extratos de cartão de crédito na mesa do Preston. Um cartão que eu nunca tinha visto. Cobranças de hotéis e joias e coisas que nunca recebi. Você sabia antes de hoje. Eu suspeitava. Sloane colocou a xícara na mesinha. Disse para mim mesma que estava sendo paranoica. Disse para mim mesma que tinha que ter uma explicação. Disse para mim mesma que meu marido nunca. Ela não conseguiu terminar. Mas ele faria. E fez. Sim. Rosemary ficou quieta por um longo momento. O balanço rangeu. Os grilos cantaram. A noite ficou mais profunda em volta delas. O que você vai fazer agora? Sloane pensou no acordo pré-nupcial que tinha assinado 5 anos atrás. O documento que Preston tinha insistido. As páginas de linguagem jurídica que tinham feito ela se sentir pequena e sem confiança. Li o pré-nupcial de novo ontem à noite, ela disse. Li de verdade. E tem algo que o Preston não contava. O que? Uma cláusula de infidelidade. Sloane sentiu algo mudar no peito. A primeira faísca de algo além de dor. Seção 14, parágrafo 3. No caso de infidelidade por qualquer uma das partes, provada por evidência fotográfica ou testemunhal, o acordo inteiro se torna nulo. Os olhos da Rosemary se arregalaram. Aquele post no Instagram.
Aquele post no Instagram. E o testemunho do Griffin. 11 meses de voos. 11 meses assistindo Preston com outra mulher. Então o pré-nupcial que era para proteger ele pode ser a coisa que te dá tudo. Sloane descansou a mão na barriga. A filha chutou em resposta. Forte e firme. Eu preciso achar um advogado. Um bom. Alguém que não tem medo do dinheiro do Preston ou das conexões dele. Eu conheço alguém. Rosemary se levantou. Juntou as xícaras de chá. O amigo do seu pai das Forças Armadas. Dominic Harrington. Ele trabalha com direito de divórcio agora. Tem reputação de ser absolutamente implacável em tribunal. O amigo do papai. Serviram juntos na Marinha. 20 anos. Mais próximos que irmãos no final. Rosemary parou na porta. Dominic estava no funeral. Homem alto, cabelo grisalho. Disse que se você precisasse de qualquer coisa, deveria ligar. Acho que ele estava falando sério. Sloane lembrava dele vagamente. Um aperto de mão no cemitério. Palavras de condolências que tinham se misturado com as de todo mundo. Um cartão com número de telefone que ela tinha guardado e esquecido. Vou ligar para ele amanhã. Liga hoje à noite. A voz da Rosemary estava firme. O aço que tinha mantido a família unida em toda a crise. Homens como o Preston não esperam. Eles agem rápido e agem sujo. Você precisa agir mais rápido. Mamãe. Rosemary parou. Virou. Quando você ficou tão durona? A mãe dela sorriu. Só um pouquinho. Um sorriso que guardava décadas de luta e sobrevivência. Criei 2 filhos enquanto trabalhava em plantões noturnos no hospital. Enterrei um marido antes dele fazer 60. Assisti você casar com um homem que nunca confiei e mordi a língua por 5 anos porque você o amava. Ela abriu a porta. Eu tenho sido durona mais tempo do que você está viva, menininha. E agora é sua vez de achar a mesma dureza em você. Porque sua filha precisa de uma mãe que luta. A porta balançou fechando atrás dela. Sloane ficou sozinha na varanda. Os astros estavam saindo de verdade agora. Os mesmos astros que ela tinha feito pedido quando criança. Os mesmos astros que tinham assistido ela crescer e se apaixonar e ter o coração partido. Ela pegou o telefone. Achou o número do Dominic Harrington nos contatos que a mãe tinha dado. O dedo pairou sobre o botão de chamar. Hesitando. Com medo. Então ela pensou na pista. No macaquinho amarelo caindo pelo concreto. No olhar nos olhos do Preston quando ele disse para ela pegar voo comercial. Ela apertou chamar. Ele atendeu no segundo toque. Sloane Ashworth-Mori. A voz era profunda. Calma. A voz de um homem que tinha visto tudo e não se surpreendia com nada. Estava me perguntando quando ia ouvir de você. Sr. Harrington. Eu preciso da sua ajuda. Eu sei que precisa. Uma pausa. O farfalhar de papéis. Consegue vir no meu escritório amanhã de manhã? 9 em ponto. E traz tudo que você tem. Cada documento. Cada foto. Cada mensagem de texto. Estarei lá. Ótimo. E Sloane? Sim. Tenta dormir um pouco hoje à noite. Temos uma longa briga pela frente. Você vai precisar de força. Ele desligou. Sloane ficou na varanda por muito tempo. Assistindo os astros. Sentindo a filha se mover dentro dela. Deixando a noite envolver ela como um cobertor. Amanhã a luta começaria. Mas hoje à noite ela ia dormir na cama da infância. Ia sonhar com elefantes marchando. De mãe guiando o bebê. De macaquinhos amarelos dobrados perfeitamente apesar do caos. E de manhã, ela ia encontrar sua coluna. Exatamente como o pai sempre soube que ela faria. O restante da história continua com Sloane enfrentando o divórcio, descobrindo as contas escondidas do Preston com a ajuda do sogro Theodore que está morrendo, confrontando o marido em mediação, tendo um parto difícil mas vitorioso, abrindo uma galeria de arte com pinturas sobre sua jornada, e finalmente encontrando paz e força como mãe solteira. A filha Eleanor nasce saudável. Sloane ganha 40% dos ativos no divórcio, e reconstrói uma vida linda cercada de amor verdadeiro da família. Encerramento. E essa é a história de Sloane Ashworth. Uma mulher que pegou um macaquinho amarelo de uma pista de aeroporto e transformou seu momento mais sombrio no maior triunfo dela. Se essa história te tocou, se fez você sentir algo real, eu adoraria ouvir de você. Deixa um comentário aqui embaixo e me conta, o que você teria feito no lugar da Sloane? Teria deixado a Chelsea entrar em casa? E se você quer mais histórias assim, histórias sobre mulheres fortes que se recusam a ser descartadas, aperta aquele botão de inscrever e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Compartilha isso com alguém que precisa ouvir hoje.
Alguém que está passando pela própria tempestade. Às vezes uma história é exatamente o que precisamos para lembrar da nossa própria força. Obrigado por ouvir até o finalzinho. Você é o motivo pelo qual eu conto essas histórias. Até a próxima, lembra, você pega o que consegue carregar, dobra com perfeição e continua seguindo em frente.